Olá, trago hoje na salita de leitura uma sugestão para aqueles que gostam de filosofia. É o livro Fragmentos Filosóficos do Horror, da autoria de Luiz Felipe Pondé. Sei que o autor não é unanimidade, que assim como há aqueles que o admiram, há aqueles que não querem sequer ouvir falar em seu nome. Em todo caso, eu penso que livros que debatem ideias deveriam ser lidos a fim de que conhecêssemos o ponto de vista de quem os escreve, refletíssemos sobre eles e então nos decidíssemos se concordávamos com tudo, com alguma coisa ou com nada. O autor deste livro é doutor em filosofia pela Universidade de Paris e pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv. Autor de inúmeros livros, atua como diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professor da Fundação Armando Álvares Penteado e comentarista do Jornal da Cultura e colunista da Folha de São Paulo. Na contracapa deste livro, escrito em 2024, lemos o seguinte: o encanto com o conhecimento é uma das formas mais poderosas de espanto com o mundo. Poderíamos dizer, além disso, que é uma das formas mais democráticas em termos de condições de possibilidade, dependendo apenas da existência de acesso às ferramentas de conteúdo e de uma herança familiar, esta assustadoramente contingente, porque fruto do acaso, que faça do indivíduo alguém que se encanta com a atividade da descoberta da inteligência. Pode-se ensinar a aprender, mas a variável do acaso sempre impõe limites ao ato de fazê-lo. Mesmo que os mentirosos digam que não. Pessoas menos inteligentes estão andando por aí. Elas não são necessariamente mais perigosas moralmente. A inteligência não garante nenhum caráter moralmente mais consistente. Há mesmo um certo estremecimento trágico na inteligência, que é torná-la, muitas vezes, mais próxima da crueldade e da tristeza. Na orelha do livro, nós lemos que, neste livro, o autor nos leva a refletir sobre o horror que se despreende da realidade quando nos arriscamos a conhecê-la para além das sombras da ignorância. Tais sombras, por sua vez, não se encontram apenas na realidade, mas fazem parte de nossa própria experiência humana no mundo em que vivemos. É um livro pequeno, como podem verificar, e ele contém 25 textos entre ensaios e crônicas que descortinam os fragmentos escondidos na religião, na psicanálise ou nas discussões filosóficas. O livro começa com 3 epígrafes e a primeira é de H.P. Lovecraft e diz o seguinte: o que há de mais misterioso no mundo, creio eu, é a incapacidade humana de correlacionar tudo o que ele contém. Vivemos em uma ilha de ignorância plácida em meio aos mares negros do infinito e não deveríamos ser capazes de viajar muito longe. As ciências, cada uma delas se estendendo para suas respectivas direções, até hoje nos trouxeram poucos males, mas algum dia a associação desses conhecimentos dispersos se desdobrará em paisagens tão aterrorizantes da realidade e de nossa posição temerosa dentro dela, que ou enlouqueceremos com a revelação, ou fugiremos da luz letal rumo à paz e à segurança
de uma nova idade das trevas. Na introdução, o autor nos pergunta, afinal, qual seria essa misericórdia a qual Lovecraft se refere? E ele diz: é a misericórdia que brota da ignorância, de que conhecimento, quando elevado a um nível vertiginoso, nos leva para uma experiência oposta ao que pensava Sócrates. Não traz a felicidade, mas nos obriga a olhar para as pequenas centelhas de sombras que nos habitam. E são essas sombras, esses horrores que ele vai apresentar aqui. E eu começo com o texto em que ele fala da necessidade metafísica dos seres humanos. E ele, então, inicialmente explica o que é a metafísica. Metafísica, como muitos já devem saber, significa uma realidade além, meta, do físico, da natureza material do mundo. Não por acaso, se confunde com a ideia de uma ciência do ser, ou ontologia, mas não se reduz a ela. O que vem a ser uma necessidade metafísica é, antes de tudo, a necessidade de que exista algo imaterial, que não sofra das misérias materiais, doenças, limitações, mortes e similares, e de participar de alguma forma dessa realidade imaterial, o que na maioria das vezes implica a ideia de que temos em nós uma essência eterna, imaterial, a qual podemos chamar, grosso modo, de alma ou espírito, que habita o corpo, mas que sobrevive a ele. Podemos resumir a ópera dizendo que a necessidade metafísica é basicamente a necessidade de vida após a morte. Ela não se resume, porém, a essa necessidade imperiosa, que fala de nosso medo, de que o mundo seja apenas matéria. Como diziam os epicuristas, precisamos crer, isto é, a maioria de nós, que também existe um bem imaterial que seja fundamento da moral e que faz o mundo ser, no fundo, bom. O bem tem de vencer. A ideia de que exista um mal metafísico eterno, como em crenças em espíritos malignos, ou de que Deus seja mau, é asfixiante. A necessidade metafísica é uma das experiências humanas mais radicais. Mesclada com a religião, ainda que sem precisar das instituições religiosas, e associada ao utopismo político, ela pode se manifestar como crença espiritual própria, como desespero diante da finitude ou do mal irredutível no mundo, inclusive o político. Sempre devemos tê-la em mente quando tomamos o ser humano nas mãos com a intenção de compreendê-lo. Depois, ele tem um outro texto que ele intitula O Princípio da Razão Suficiente de Kant e o Materialismo como sua negação. E ele, então, vai explicar o que é esse princípio da razão suficiente. O princípio da razão suficiente, que é um conceito de Kant, é: o mundo deve fazer sentido. Se o mundo é cego, eu devo atribuir sentido a ele. Essa tarefa é mais infernal do que pensa nossa vã filosofia das redes sociais. Sustentar sozinho, no cotidiano, a necessidade do princípio da razão suficiente de Kant, que é: o mundo deve fazer sentido, ou sofremos todos, e o mal entendido, como ausência de sentido, vence, é pior do que fazer a dieta do momento, meditar ou qualquer outra moda de comportamento. O princípio da razão suficiente de Kant opera principalmente no silêncio e no detalhe da solidão. E é aí que a sua ausência faz
maior estrago. E como somos indivíduos fadados a ser cada vez mais solitários, inclusive porque cada vez somos mais insuportáveis e exigentes, a tendência é que a sustentação da suficiência do mundo, isto é, a sustentação do seu sentido, seja cada vez mais uma tarefa a ser realizada por cada um de nós, sem muito auxílio de ninguém. Não há na história ou na pré-história da espécie nada igual, pois o sentido sempre foi operação ancestral e social. Um outro texto dele diz com o título A Filosofia diante do Horror Sutil da Política, começa assim. Ortega y Gasset, filósofo espanhol do século XX, dizia que o destino do filósofo é um mundo insólito. Qual seria esse caráter insólito do destino da filosofia? Antes de tudo, perceber que enquanto não se sentir perdido no mundo, você não começou a filosofia de fato, porque o mundo é hostil à filosofia, uma vez que o modus operandi desta é, antes de tudo, a destruição das ideias fixas do homem vulgar. Esse caráter de vulgaridade moderna é que o filósofo espanhol chama de rebelião das massas no livro de 1930 que carrega esse mesmo nome. O horror sutil, ao qual faço aqui referência, é a exigência desse homem massa, que, segundo o filósofo, é o homem comum cheio de ideias fixas sobre tudo, de que todos sejamos vulgares como ele e que participemos de seu clube de ideias fixas sobre tudo. A política moderna e contemporânea, cada vez mais, é o território privilegiado desse homem massa. E temas como comportamento, educação dos mais jovens, saúde mental, gênero sexual, são exemplos nos quais se fazem sentir as exigências do homem de massa, seja ele um homem trans ou uma mulher trans massa. O que assistimos neste século XXI é a morte da utopia democrática. Resta-nos cultivar nosso pequeno jardim cotidiano, rezando para que a política não lembre de nossa existência, o que nem sempre é possível. Existe um outro texto intitulado deixe-me achar aqui, A Vida na Incerteza, e ele diz assim: a vida na incerteza é primeiramente uma derivação direta da nossa condição ontológica. Estamos cercados de contingência que nos condiciona externa e internamente. Somos cercados pela incerteza. O fato é que a violenta virada moderna em direção à ideia de controle da incerteza, que é uma contingência, é a causa social mais profunda da epidemia de ansiedade no mundo contemporâneo. E como as condições materiais implicam o princípio do controle acima de tudo, essa epidemia de ansiedade só aumentará, porque a necessidade de controle para melhores resultados em tudo só vai piorar. Quanto mais sucesso, mais ansiedade. No texto, O Horror na Origem da Filosofia na Grécia Antiga, Democracia a Olhos Nus, tem alguma coisa muito interessante. Começa assim: muito nos preocupamos com a democracia em nossos dias. Fala-se do temor das fake news, das teorias conspiratórias, dos discursos de ódio. Como regular as redes e a internet?
Pessoalmente, não creio na possibilidade de regular as redes ou a internet, o que não impedirá, aliás, como acontece com tudo hoje, de se formar um nicho de propostas e profissionais envolvidos com essa busca de regulação, incluindo jornalistas, acadêmicos, políticos, juízes, ministros, empresários. Ganhar-se-á dinheiro com isso. Mais adiante ele diz: se fizéssemos uma pesquisa entre a população sobre ética na política e na democracia, um número esmagador de cidadãos diria que não pode haver política sem ética. Perguntaria eu: em que planeta nasceram esses retardados? Sempre que se pergunta sobre ética, as respostas são mentirosas. A democracia nasceu no seio da mentira e não vai mudar, porque a natureza humana, quando disputa poder, mente conforme a necessidade. Eu sei que hoje se mente com método, mas o horror mesmo é ver pensadores públicos mentindo. Os gregos eram sociopatas. Certa feita, Ciro, imperador da Pérsia, já idoso, disse a um embaixador grego que era impossível confiar num povo que inventara um lugar no meio da cidade, a ágora, onde se reunia a assembleia, para um mentir para o outro. Estamos acostumados a idealizar os gregos por sua arte, sua filosofia, seus mitos, seu século de Péricles, o século V a.C., grande século da tragédia e da democracia ateniense. Entretanto, a vida na polis era terrível, violenta, fraudulenta, competitiva. Os gregos tomavam a mentira como modo dado de se relacionar, e a Assembleia era o lugar onde mentiras podiam ganhar votos e decidir destinos, como aliás até hoje. Grupos derrotados eram massacrados, roubados, excluídos. Enfim, perder na Assembleia era como perder uma batalha. Era a regra que derrotados em batalhas fossem humilhados, mortos, inclusive suas mulheres, filhos e amantes. Depois ele tem um texto chamado A Objetividade Desolada, onde ele diz que a objetividade pode fazer o coração parar de bater. Um coração desolado desiste de sua função. A objetividade pode ser uma experiência de solidão imensa. E aí, depois, mais adiante, ele diz: situações como essas, uma situação que ele narrou, né, e tantas outras, descrevem o arco de uma objetividade desolada, incapaz de produzir as ilusões tão necessárias à vida. Uma ilusão, pelo simples fato de sê-lo, nem por isso é menos necessária a respiração. A vida sem ilusões é irrespirável. Como dizia o grande Nelson Rodrigues, mintam, mintam por misericórdia. Eu teria mais coisas para ler das tantas que achei interessantes, mas o vídeo já está bastante longo, então a sugestão é de que, se gostaram, comprem o livro, leiam devagar, porque é um livro que trata de ideias. Pensem, reflitam, busquem estudar em outros locais o que ele fala e depois decidam se concordam com tudo, com alguma coisa ou com nada.